Então, já estamos ao vivo. Queremos dar boa noite aos irmãos que já estão conectados. Vamos só esperar mais alguns entrarem. Se você está online aí nos ouvindo, por favor, confirme sua participação, se está nos ouvindo bem. Então, Pedro Henrique, Pastor Michel, Daiane, Leide, Márcio, Aline, sejam todos bem-vindos à nossa live desta noite. Pastor Michel, me manda o link da live ao vivo aí, por favor. Tá ok, deixa eu pegar aqui, viu? Se eu for fazer aqui no meu, aqui vai... Aí, ó. Pronto. Vou compartilhar aqui com os demais. Pronto, já mandei aqui no grupo. Tu diz o link dessa de hoje, é? Ou da anterior? Tô colocando da de hoje. Ah, eu te mandei o link da anterior. Foi mal, peraí. Vou te mandar agora aí a de hoje. Eu tinha copiado e mandei errado. Pronto, aí é a de hoje. É de hoje? Pronto. Isso. A turma já está acompanhando, né? Já, tem muita gente já nos acompanhando. Essa tu mandou agora por último, né? Isso, é. Obrigado. Vou mandar de novo agora o link oficial. Muito bem, muito bem. Então, muito bem. Então, vamos começar, propriamente dito. Vamos aqui voltar nossas imagens. Então, queremos aqui dar boa noite a todos os nossos irmãos e amigos aí que estão conectados conosco neste momento. É um prazer tê-los em nosso canal. Nós tivemos já uma live anteriormente com o pastor Genuan, já tratando sobre o seu livro, né? Foi muito boa a primeira live. Foi no teu canal, não foi, Michel, a primeira live? Foi sim, viu? Então, a gente vai deixar na descrição o link da primeira live, para quem não assistiu a primeira live. Nós tratamos a primeira parte do livro, né? Foi muito bom deixar o link do canal do pastor Michel, para os irmãos aí também acompanharem. Nós temos feito lives tanto no canal dele, quanto no meu canal, de assuntos teológicos. E hoje temos o prazer de ter o pastor Genuan novamente, para a gente concluir, né, o assunto da live anterior, tratando sobre o livro, que o pastor Michel vai poder falar melhor sobre o nosso assunto de hoje. Com você, Michel. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Boa noite, pastor Daniel. Boa noite, pastor Genuan. Boa noite a todos que nos acompanham desde já. É muito bom ter todos vocês em nossa companhia. Na última live que nós fizemos com o pastor Genuan, nós tratamos, dentro do livro Desejo Dominado, que foi escrito por ele, né, pelo pastor Genuan, nós tratamos da primeira parte do livro. O livro Desejo Dominado é um livro que tem como proposta auxiliar o crente na sua luta, né, a fim de que ele alcance vitória sobre o pecado. Então, a primeira parte do livro, nós trabalhamos até o capítulo 17. O livro se divide em duas partes. A primeira parte trata do desejo dominante, a segunda parte trata dos desejos dominados. Então, nessa primeira parte, nós encontramos algumas subdivisões. Por exemplo, o domínio do desejo, que são os capítulos 1, 2 e 3, que tratam sobre conhecer o inimigo, para irmos além do que pensamos e traídos pelo desejo. A segunda parte dessa primeira parte maior é o desejo do domínio,
que aí, então, é tratado a questão da gula, morrendo pela boca, da desordem, que é a vida em caos, quando o desespero bate a porta, que é o pecado da desesperança, vencido por uma força indomável, que é a falta de controle, como uma cidade sem muro, que é a falta de controle emocional, de domínio próprio, quando o certo passa a ser errado, né, que é a luta contra o perfeccionismo, com relação ao contentamento, capítulo 10 vai falar a respeito de estar contente e lutar contra a cobiça, querendo ser Deus, que é a ideia de estarmos envolvidos demais com a ansiedade e a preocupação, e isso nos leva a tomar o lugar de Deus, um coração dividido, que é escolhendo o amor da nossa vida, com a arma errada, que é a ideia de o pecado tentar vencer o mal com o mal. Esse é um dos pecados que às vezes a gente acaba levando em consideração e praticando. Quando Deus não é importante, que é o pecado de desprezar o Senhor, desprezando Deus, que é o pecado de não orar, e aí 2 capítulos em sequência que tratam sobre subestimar a nossa fragilidade. O primeiro capítulo, o 16, fala sobre a curiosidade pelo mal, e o segundo capítulo, o 17, fala sobre o desejo do conhecimento do mal. Nessa noite, é nosso desejo apresentar a segunda metade do livro, a segunda parte, que vai falar sobre uma introdução a um desenvolvimento de uma teologia bíblica do arrependimento ou da mudança. Nós vamos falar mais sobre isso. E então, mais adiante, falar a respeito do caminho que é indispensável para que aconteça essa real mudança. Então, nosso propósito é, através de algumas perguntas já selecionadas, conversando com o pastor Genuan, ter um entendimento maior sobre essa questão de como dominar o desejo, de como alcançar a vitória contra o pecado, tendo em vista que nós podemos e devemos buscar isso nas nossas vidas. Então, é basicamente o que a gente vai tentar fazer hoje à noite. Muito bem. Se o pastor Júnior tiver alguma palavra introdutória... Boa noite, meus irmãos. Boa noite, pastor Daniel, pastor Michel. Minha palavra inicial é agradecer a vocês o convite para retornar a esse momento especial e ter a comunhão com os irmãos e com os demais que estaremos acompanhando. E também agradecer pela divulgação e a promoção do livro, que, na verdade, não faz nenhum sentido se não chegar nas mãos do povo de Deus e não conseguir promover ou despertar o desejo de mudança e santidade. Então, eu dou graças ao Senhor pelo interesse dos irmãos em divulgar esse livro e espero que, mais uma vez, nós possamos despertar corações desejosos para conhecer como crescer em santidade, vencer nessa luta ferrenha contra o pecado. Acima de tudo, para que Cristo seja engrandecido na nossa vida, nós possamos nos portar como bons soldados do Senhor. Amém. Amém. O pastor Júnior também pode apresentar um pouco agora o seu ministério, né? Teve uma mudança, né? O senhor falou um pouco na vez passada, mas para quem não estava presente, vou até colocar o seu cartão aqui na lateral. Então, irmãos, depois de 29 anos pastoreando a igreja local, comecei na região do Cariri, Juazeiro do Norte, primeira igreja batista, depois mais 20 anos, com um pequeno intervalo em Fortaleza, mais 20 anos em sequência na Igreja Bíblica Batista do Planalto, em Fortaleza. Durante esse tempo, o Senhor deu a graça, nos permitiu ver nascer a Missão Maranata, que é um projeto hoje bem estabelecido, espalhado em diferentes partes desse mundo, com quase 50 missionários, alcançando 13 países. E com o crescimento desse projeto, chegou o momento em que alguém precisava fazer do projeto missionário da Missão Maranata o seu principal foco ministerial. E exatamente por isso nós nos apresentamos, tornando-me um missionário da missão, com o ministério de apoiar, de motivar, de aconselhar, de pastorear
de visitar. Infelizmente, esse ano com a pandemia não foi possível, mas de ajudar para que esses obreiros continuem firmes, possam ter como lidar com suas lutas, seus dilemas, desânimos, e ter alguém do lado de cá promovendo os projetos missionários espalhados pelo mundo. Então, foi por causa disso que nós decidimos seguir por esse caminho de tornar-se missionário, e hoje estamos exatamente nessa nova função, né, começando diferente, um ano diferente para começar um novo ministério, mas Deus sabe por quê. Esse foi o ano que Ele escolheu, e hoje estamos assim, querendo saber mais sobre nosso ministério, receber informativos. Por favor, entre em contato e a gente coloca vocês na lista. Ok, muito bom. Vamos começar? Vamos. Vamos lá. Só deixar um aviso aqui rapidamente. Perdão. Que os irmãos que assistiram a live passada, se ficou alguma dúvida, né, alguma questão, vocês podem nos enviar aí ou pelo WhatsApp ou no chat aí da live, certo? Que aí vamos tentar também responder a essas questões, certo? Então, o pastor Michel pode dar início. Vamos lá. Como eu já tinha dito lá no início, essa segunda parte do livro, ele trata de como nós podemos alcançar a vitória, né? Depois de denunciar, né, os desejos que devem ser dominados, o pastor Genuan nos apresenta um caminho para alcançarmos vitória sobre essa luta contra o pecado. Então, o capítulo 18, ele trata sobre a questão da mudança. E a pergunta é assim, o que o Senhor, pastor Genuan, quer nos dizer com uma teologia bíblica da mudança? E que tipo de mudança o Senhor propõe nesse capítulo 18 do livro? Seriam duas perguntas em uma, né, na verdade. Isso. Pastores, quando eu falo sobre teologia bíblica da mudança, a minha ideia, inclusive ao elaborar essa parte, de fato o livro começou a ser escrito por aqui. Eu havia sido chamado para dar um módulo lá no CIBIMA para a turma de mestrado de aconselhamento, exatamente sobre mudança bíblica e os processos de mudança, como é que alguém muda. E por isso eu resolvi começar a preparar e pesquisar sobre esse assunto. Então, a teologia bíblica da mudança é o que, à luz das Escrituras, ou pela lente das Escrituras, o que significa verdadeira mudança, o que realmente a Bíblia apresenta como a natureza autêntica de uma mudança. Então, essa é a ideia da teologia bíblica da mudança. É uma pesquisa em diferentes textos da Escritura, tentando dar um conceito, entender os passos, os processos, estabelecer um parâmetro pelo qual nós possamos identificar quando uma mudança realmente aconteceu conforme Deus entende mudança. Junto com isso, né, qual a mudança que é proposta? Irmãos, o mundo tem também uma metodologia de mudança, mas muitas vezes a mudança do mundo, eu diria, é mais um condicionamento, é mais um lidar com sequelas do pecado, é mais um adestramento para que nós possamos nos adequar a uma condição social, familiar mais aceitável, do que uma transformação de coração. A mudança bíblica é uma mudança, como eu descrevo aqui, uma mudança real, eficaz e duradoura. Tá? Essa é a maneira como a palavra de Deus entende a mudança. Quando a mudança é pela aplicação da verdade, ela não será superficial, ela não será momentânea, ela vai durar e vai mostrar frutos. Talvez um bom exemplo disso seria uma situação que muitas vezes vivemos, e eu vivi no Ministério Pastoral,
claramente, lembro exatamente de uma situação em que uma pessoa foi enviada para um centro de recuperação por estar dependente, por ser um dependente químico. E ele passou por um processo rígido de purificação para que ele pudesse mudar e livrar-se da dependência química. Depois de todo aquele processo, às vezes muito doloroso, finalmente o homem saiu e aparentemente nunca mais voltou a consumir drogas ou entorpecentes. Uhum. Mas ele voltou a se tornar presa de outros vícios. Por exemplo, ele se tornou um consumista compulsivo. Era um problema grande porque ele passou a comprar e a família, a esposa sofrendo, ele comprava tudo que via sem poder, sem precisar. Então, não houve uma mudança real no coração. Houve um tratamento de uma situação específica, que isso pode acontecer por vários meios. Mas aquela mudança de um coração que passa a desejar outras coisas, que reconhece que o problema está vindo da alma e que é preciso haver essa transformação interna que vai se manifestar nas diferentes áreas da vida e não ficar pulando de um pecado para outro, essa mudança o mundo não consegue fazer, remédios não resolvem, terapias não resolvem, essa é a mudança que só pela ação do Espírito de Deus, aplicando a verdade, acontece na vida de uma pessoa. Ok. Muito bem. Pastor Michel, você pode fazer a segunda pergunta enquanto eu corrijo aqui um defeito aqui no meu computador, por favor? Ok. Tendo em vista que essa mudança, pastor Genuan, deve partir de dentro para fora, é uma mudança que nós acreditamos que ela é operada de forma sobrenatural, não é só uma mudança de comportamento. Então, assim, eu gostaria que o senhor explicasse, já entrando no capítulo seguinte, né, que é o capítulo de número 19, como alguém pode encontrar disposição para mudar biblicamente e onde buscar ajuda para essa mudança. Perfeito. A mudança, a disposição para a mudança vai acontecer quando nós estamos prontos a receber o auxílio de todos os meios da graça de Deus que vem ao nosso encontro. E primeiro eu preciso reconhecer a seriedade e a gravidade do meu pecado e, com isso, eu preciso entender que é necessário iniciar uma luta ferrenha, uma batalha poderosa, né? Paulo fala sobre esmurrar o próprio corpo. O escritor aos Hebreus diz: na vossa luta contra o pecado ainda não tens resistido até o sangue. Então, aquela ideia de uma luta intensa, chegamos a sangrar, mas estamos guerreando contra uma lei, como Paulo diz, uma lei que opera no meu corpo, contrária àquilo que o Espírito Santo quer produzir. Então, a disposição vem por esse reconhecimento, entendendo a seriedade, a severidade do pecado, entendendo que estamos completamente inclinados ao que é mal, entendendo que estamos em guerra, né? Não é simplesmente uma disfunção, uma deficiência, um problema educacional, não, é uma guerra verdadeira que se trava contra alguém, como Isaías descreve a nação de Israel, uma nação pecaminosa, carregada de iniquidades, uma nação que precisava ser lavada, purificada, aprender, deixar de fazer o mal e aprender a fazer o bem. Então, tem que reconhecer isso. Tem que entender que Deus, na sua graça, oferece esses meios, o Senhor oferece, nos abençoa por meio da igreja local, da comunhão com os irmãos, o Senhor nos abençoa por meio da confrontação bíblica, confrontação da verdade. Então, eu preciso me expor à palavra de Deus, com isso, naturalmente, eu vou aproveitar a bênção de ter uma igreja onde se prega a palavra do Senhor, onde a escritura está sendo exposta, e
propositalmente, eu me dirijo para esse ambiente a fim de ser confrontado, ajudado pela palavra e pela comunhão dos irmãos. Então, assim nós vamos ganhando forças para avançar na mudança. Ok. Talvez alguém esteja se perguntando, seja uma dúvida comum, de como eu posso identificar se eu estou, de fato, no processo de mudança bíblica. Né? Então, assim, em palavras rápidas, como o senhor descreveria esse processo bíblico de mudança? Como é que ele começa, como ele se processa e quais são os efeitos dele, né? Aquilo que é possível perceber que eu estou, de fato, num processo de mudança. Pronto. A maneira mais simples e direta de responder é com Efésios capítulo 4, versos 22 a 24, onde o apóstolo Paulo diz, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Essa é a primeira fase, digamos, o primeiro passo no processo, despojar-se do velho homem. Veja que o verbo está na voz ativa, isso indica que há uma responsabilidade nossa, evidentemente dependemos do Espírito Santo, mas o processo de mudança bíblica demanda uma participação e uma sinergia entre o pecador que quer mudar e a ação poderosa do Espírito Santo. Então ele diz, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Interessante a ideia de despojar, é como se despir. O pecado, os frutos da velha natureza, a manifestação dela é como se fosse uma roupa que está grudada em nós. Então eu preciso retirar, arrancar esse velho homem que se manifesta pela concupiscência do engano. Depois, no verso 23, ele dá o segundo passo, renoveis no espírito do vosso entendimento. Então, eu renovo a mente, por meio da ação da escritura, limpando, lembra que Paulo fala em Efésios sobre o esposo aplicando a palavra e fazendo a lavagem da água pela palavra. A escritura vai lavando e renovando a nossa mente. Então, despojar, renovar a mente, e finalmente o verso 24 diz, e vos revistais do novo homem. Tira, limpa e veste, e reveste do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Abandona o velho estilo de vida, renova a mente e abraça e incorpora esse novo estilo, que é o estilo do novo homem. Ok. Então é importante que o crente tenha em mente toda a palavra de Deus, mas no tocante a esses versículos, que ele memorize e que ele coloque em prática. Então, se despir, se renovar e se revestir. 3 ações que são imprescindíveis para o processo de mudança ser eficaz na vida do pecador que se arrependeu de fato. Exatamente. Muito bem. No capítulo 20, pastor, o senhor vai falar sobre a sua imagem e semelhança, é o título do capítulo 20. Então, assim, o senhor poderia nos explicar melhor o porquê que a adoração e mudança estão tão relacionados? Talvez muitos pensam em mudança apenas em abandonar um erro, né? Mas o senhor faz uma associação aqui bem interessante com a questão da adoração. Então, como a adoração está ligada a essa mudança bíblica? Isso. Lembra que o processo de mudança, ele tem um alvo. O alvo é que nós nos tornemos mais semelhantes a Cristo. Que, aliás, esse é o grande bem que Deus tem para nós, segundo Romanos 8, 28 e 29. Né? O Senhor age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. E aí ele explica que aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, a mudança seria uma conformação, um ganhar de semelhança com o Senhor Jesus Cristo, ganhar o caráter de Cristo, parecer com Cristo, ser um
cristão autêntico? A grande questão, então, é a seguinte: para que eu possa me parecer com Cristo, eu preciso me curvar a Ele, e Ele tem que exercer sobre mim o fascínio de um Deus que realmente Ele é. Então, a adoração, ela está diretamente ligada à mudança, porque, naturalmente, nós vamos ser semelhantes àquilo ou a quem nós adoramos. O adorador, ele tem a necessidade de ser semelhante àquele a quem adora. Então, há uma relação muito grande, porque se você estiver adorando falsos deuses, você não vai conseguir a mudança bíblica, que é a semelhança com Jesus Cristo. É interessante, assim, porque eu lembrei agora do Salmo que diz, né, sobre as imagens, né, e diz que se tornam semelhantes a eles aqueles que o adoram, né? Perfeito. Então, perfeito. a adoração nos leva a ser semelhante àquilo que nós estamos adorando. Então, Salmo 115. Isso. Salmo 115. Exatamente. Né? Inclusive, eu cito esse salmo, e tem uma história muito interessante. O pastor Michel é lá da região do Cariri, região do Padre Cícero, né? Fábrica de ídolos, né? Ali é o coração onde se fabrica mais ídolos no Nordeste. E eu lembro muito bem, querido, saudoso professor Tomé Wilson, nos ensinando as aulas de Bíblia e falando desse salmo e contando uma história interessante que ele vivenciou com um santeiro. Santeiro é o homem que fabrica os santos, e existe muitos desses. E ele mostrava o versículo no Salmo 115, seu Tomé, ele dizia: tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam, né? Afirma aquela tese que eu disse: você vai ser semelhante a quem você adora. E o Salmo diz que os falsos deuses, como é que eles são? Né? Eles têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Eles são inertes, eles não têm expressão racional, eles não têm manifestação de equilíbrio, eles não têm alma, não têm mente. Eu lembro o seu Tomé dizendo para a gente que anos, quando ele havia chegado na região do Cariri, conversando com um homem que fabricava essas imagens, esse homem compartilhando com ele, dizendo: eu não sei o que acontece, mas todo mundo que trabalha nessa profissão, em geral, termina louco. E ele dizendo exatamente o que a Escritura diz: torne-se semelhantes a eles. Aí a pessoa perde completamente a noção da sua racionalidade. Se torna um ídolo morto, porque ele adora o ídolo morto. Então, isso já responde a nossa próxima perguntinha do capítulo, que é: o homem sem Cristo, ele é tão insensível ao seu pecado, assim, não sente o peso do seu pecado, justamente pela cegueira, né? Porque não enxerga, não sente. Perfeito. A Bíblia fala que somos mortos, né? As pessoas estavam mortas em seus delitos e pecados, que o Deus deste século cegou o entendimento, né? Então, quando a gente fala de pecado para as pessoas que não são convertidas ainda, às vezes soa como algo tão abstrato ou tão sem sentido, porque na verdade elas estão assim, né? Elas estão adorando a um Deus falso, por mais que elas não estejam se curvando diante de uma estátua, mas muitas vezes estão se curvando diante dos seus desejos, das suas vontades, estão adorando o Deus errado, e assim estão se tornando como esses deuses insensíveis, né, ao pecado que está nelas, né? Exato. Bem interessante. Exato. Perfeitamente. A insensibilidade vem porque eles começam a ficar semelhantes aos seus deuses, né? E pastor, pronto. Assim, muitas vezes, assim, nós evangélicos, os cristãos protestantes, vamos dizer assim, nós acusamos muito de idolatria somente aqueles que se curvam diante de estátuas físicas, né? Mas muitas vezes cristãos, né, acabam
cometendo a idolatria, né, de uma outra forma, né? Como eu disse, né, às vezes idolatrando os seus desejos, a sua vontade. Como essa idolatria diferente, como eu citei agora, ela afeta o cristão na sua adoração verdadeira? Não sei se eu misturei muito a pergunta. Como que se manifesta a idolatria na adoração, não é isso? Isso. Se manifesta da seguinte forma, talvez Ezequiel 14:3 seja um bom versículo que nos lembra sobre os ídolos do coração. Ele diz, filho do homem, estes homens, falando daqueles os judeus a quem Ezequiel estava observando, levantaram seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Não é interessante isso. Ídolos que não tinham a manifestação visível, não era feito de madeira, de bronze ou de gesso, mas que estavam roubando a adoração do Senhor no coração. Tinham o seu centro, o local onde eles estão residindo dentro do coração do povo de Deus. Então, a idolatria vai se manifestar quando nós temos um outro centro orientador, um outro centro de gravidade da nossa existência, onde nós temos um amor, um desejo, uma paixão e uma afeição por qualquer coisa ou pessoa que não seja o Deus verdadeiro. Quando isso acontece, nós estamos sendo idólatras, muito embora talvez o nosso ídolo jamais tenha uma representação física. Interessante. Muito bem, pastor Michel. Próximo capítulo, capítulo 21, ele é bem interessante porque ele trata a respeito do caminho para a mudança, né, que é o arrependimento. Uma das coisas que a gente tem percebido em nossos dias é que há um conceito equivocado sobre o que é arrependimento. As pessoas têm tido uma ideia de arrependimento que não é a ideia bíblica. Então, aí cabe muito bem a pergunta de o que é e por que é importante o arrependimento. E aí, a partir do entendimento disso, aí eu faria a segunda pergunta, tá ok? Então, o que é o arrependimento, biblicamente falando, e por que ele é importante? Arrependimento é uma palavra com um conteúdo teológico e doutrinário muito grande na sua própria etimologia. É um termo grego, metanoia, composto de duas partes, com esse prefixo meta, que quer dizer ir além, a ideia de ultrapassar, e noia, que vem de mente. Juntando os dois conceitos, a ideia é arrependimento é mudança de mente, ir além da perspectiva mental, conceitual que alguém tem. Esse seria o conceito básico do arrependimento. Nota que isso significa, em outras palavras, uma mudança grande, porque é mudança de mentalidade. É o modo como você percebe o mundo, é o modo como você enxerga a realidade, é o modo como você vai se relacionar com o mundo à sua volta. Você ganha, quando você se arrepende, você ganha uma nova maneira de pensar e, por consequência, uma nova maneira de ser. Por que é importante? Porque todos nós estamos desviados do Senhor e errando o alvo do Senhor. Arrependimento é o passo inicial para que nós retornemos ao caminho do Senhor e possamos viver, como Paulo diz, para o seu inteiro agrado. Só não precisa se arrepender quem não tem pecado, quem nunca errou o alvo do Senhor. Visto que a Bíblia diz que todos pecaram, todos precisam se arrepender. Sem arrependimento, podemos descartar a possibilidade de uma mudança verdadeira. Às vezes, alguém chega para nós do ministério e diz assim, pastor, eu me arrependi de determinada coisa que falei, de determinada atitude que eu tomei,
me arrependi de determinado pecado, mas eu ainda sinto que falta algo. Então, para essa pessoa que tem essa percepção, ou essa sensação de culpa, mesmo depois de ter alegadamente se arrependido, como levá-la, como conduzi-la, e a nós mesmos também, a nos certificarmos de que de fato nos arrependemos. Então, como seria então que isso poderia ser ensinado ou identificado em nós mesmos, que de fato o arrependimento foi genuíno, que de fato foi genuíno. Sim, sim. Isso é importante, pastor, porque devido ao nosso coração enganoso e corrupto, nós nos enganamos até quando queremos fazer o certo. E podemos ficar iludidos. Ou podemos realmente já ter alcançado o processo bíblico do arrependimento, mas ainda o nosso coração fica nos acusando de que isso não aconteceu. Então, quanto mais precisos, biblicamente, nós pudermos ser acerca da natureza, da essência do arrependimento, melhor. Isso vai nos livrar da culpa real e da falsa culpa, não é? Aquela situação em que você, mesmo tendo se arrependido, continua lutando, achando que falta algo mais. O que se tem feito por estudos bíblicos é dividir a essência do arrependimento em 3 partes. Arrependimento acontece, em primeiro lugar, quando há tristeza pelo pecado cometido. Tristeza por causa do pecado. Não é tristeza porque foi descoberto. Não é tristeza por causa das consequências em si. Há muita gente que tem uma profunda tristeza pelo que fez, mas não é porque entende que errou, é por causa das consequências que está colhendo. Se, por exemplo, tivesse feito a mesma coisa e nenhuma consequência viesse, ele não teria nenhuma tristeza. Então, não é tristeza pelo resultado do pecado em si, mas a tristeza é por ter desonrado ao Senhor, é por ter pecado, é por ter entristecido o Espírito do Senhor. É aquele profundo pesar que você, como Davi diz, eu pequei contra ti somente. Você esquece tudo e todos, você esquece inclusive as consequências, você sente o peso de ter desonrado o Senhor. Então, essa é a primeira parte, vamos dizer, do verdadeiro arrependimento. Uma tristeza verdadeira e autêntica por ter pecado. A segunda parte seria a confissão de culpa. Quando eu estou arrependido, eu não tenho dificuldade de dizer, eu errei, me perdoe. Eu confesso a minha culpa, eu reconheço a minha transgressão, eu não fico com subterfúgios, eu não fico dando desculpas, eu não fico usando mas, não, eu errei. Né? Lembra Davi sendo confrontado por Natã. Quando Natã traz aquela história fictícia, aquela parábola do homem que tomou a ovelhinha e Davi fica irado. Quando Natã diz para ele, tu és o homem, a resposta de Davi é, eu pequei. Simplesmente. Então, eu sou culpado. Eu reconheço e eu confesso. Eu expresso isso sem nenhuma dificuldade. E a terceira parte, né, tristeza pelo pecado, confissão de culpa e mudança de vida. Né, frutos de arrependimento. Esse é o terceiro elemento que indica que houve a mudança de mente. Se eu estou arrependido, eu ganhei um novo conceito. Aquilo que eu aparentemente que me deixava tão empolgado, já não me empolga mais. Aquilo em que eu estava empregando a minha paixão, a minha afeição, mudou. Então, há uma mudança de vida, e isso indica que houve arrependimento. Eu estava indo numa direção, agora caminho em outra direção. Se esses elementos aparecerem, nós podemos ter certeza de que houve arrependimento bíblico. Ok.
Muito bem. No capítulo 22, o pastor Genuan fala sobre dirigido por uma nova mente, ainda falando sobre a questão do arrependimento. E a pergunta que a gente colocou aqui é: qual o valor do arrependimento nessa batalha contra o pecado? Uhum. Mais uma vez, né, enfatizando, o arrependimento é essencial e indispensável por causa da natureza do próprio pecado e do nosso desejo de vencer a nossa transgressão. Sem arrependimento, nós não temos como começar a nova caminhada, sem tristeza pelo pecado, não é? Sem confissão de culpa e sem mudança de vida, como que nós vamos ganhar a semelhança de Cristo? O arrependimento é por onde começa o caminho da transformação. Eu acho que um exemplo muito bom é Zaqueu, né, o publicano de Jericó, aquele homem que era reconhecidamente um delinquente, que roubava, era um homem rico, todos os coletores de impostos eram reconhecidos pela sua fortuna, às custas de explorar, de extorquir. O Império Romano não estava preocupado se eles estavam extorquindo, se estavam cobrando mais, não interessava, se ele mandava a parte que interessava a Roma, ótimo, eles podiam fazer o que quisesse. E esses homens eram reconhecidamente homens que exploravam, que extorquiam, e por isso eles eram completamente rejeitados. Mas quando o Senhor encontrou a Zaqueu, né, e Zaqueu, realmente, o Senhor diz, hoje salvação nessa casa, e isso acontece porque Zaqueu, imediatamente, ele reconhece a sua condição, ele confessa a sua culpa, e ele se dispõe a mudar, inclusive, a restituir aqueles a quem ele havia defraudado. Então, arrependimento é absolutamente importante, independente de qualquer coisa. Sem arrependimento, nós não vamos conseguir viver essa vida renovada, com uma mente renovada. Muito bem. Deixa eu só me... E nesse processo, né, a gente já viu que o arrependimento ele é diferente do remorso, né, daquela tristeza, somente tristeza. Perfeito. Agora, como esse arrependimento, de fato, ele acontece na vida do cristão? Como ele se dá? O cristão, quando ele toma consciência de que pecou, ele vai ser tomado por tristeza. Nem toda tristeza é igual a arrependimento. Nós vemos, por exemplo, Saul, às vezes, chorando. Quando Davi o confrontava, naquele tempo em que ele estava tentando matar Davi, ele chega a chorar, ele diz, Davi, meu filho, eu sei que você é mais justo do que eu e tal. Você vê um homem triste, mas não é um homem arrependido. Você vê Judas triste, quando descobre que o seu plano e a sua traição foi o que desencadeou a cruz. Ele não estava esperando, nem queria aquilo. Então, ele ficou muito cheio de tristeza e remorso por ver as consequências do seu pecado. Por exemplo, se Judas não tivesse visto que o seu ato de trair o Senhor era o primeiro passo definitivo em direção ao Calvário, ele teria desfrutado das moedas, o que ele conseguiu, sem nenhum problema. Mas ao ver as consequências, ele foi tomado de remorso, não de arrependimento. Então, nem toda tristeza significa arrependimento, mas todo arrependimento vai ser acompanhado de tristeza. Tristeza segundo Deus. Paulo fala dessa tristeza em 2 Coríntios 7, 9 a 10. A tristeza que a ninguém traz pesar. Não é a tristeza segundo o mundo, é a tristeza segundo Deus, que realmente nos quebranta, nos humilha, nos traz aquele peso de ter pecado
contra o Senhor, de ter entristecido o Espírito de Deus. Quando eu aconselho, assim, às vezes quando eu prego sobre esse tema, eu costumo dizer que o perigo, o sinal de alerta para o cristão, é muitas vezes quando ele tem a capacidade de pecar e não sentir nada com a prática do pecado. Eu sempre digo que isso é um alerta. Falo, se você tem a capacidade, você consegue pecar, e esse pecado não lhe move, não dá uma tristeza, não mexe com você, isso é um sinal, né? É um dos sinais que talvez, né, falte uma conversão verdadeira nessa pessoa ainda, a transformação. Exato. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, né? Lá em Romanos. E eu creio que uma das formas de se testificar é quando ele dá essa acusação. Quando você faz uma coisa errada, quando você sabe que desagrada a Deus, automaticamente algo acusa no seu coração, na sua consciência, e aquilo vai gerar em você essa tristeza segundo Deus, que vai, né, como arrependimento, levar a esse processo de mudança. Aí entra o papel importantíssimo da consciência renovada. Perfeito. Né? Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 2, que quando os gentios que, naquele contexto, não conheciam a lei de Deus, a lei mosaica, os preceitos, os oráculos que foram entregues por meio do povo de Israel, mas mesmo assim agiam de acordo com essas leis, esses preceitos, eles próprios, nesse comportamento, se tornavam lei para si mesmos. E isso era manifestado quando sua consciência, ora, os acusava daquilo que estava errado, de acordo com aquele padrão moral, né, ilegal até, ora também os defendendo, quando eles tinham aquela percepção de que não fiz aquilo que é errado. Então, o homem regenerado, o crente, né, o ser humano que foi alcançado pela graça de Deus, ele tem uma consciência renovada. Perfeito. Embora, como o pastor Daniel falou, essa consciência possa se acostumar e não sentir mais o peso dos seus próprios pecados. Se torna cauterizada. Né? Seria cauterizada, essa é a palavra, né? Seria insensível, né? Insensível, exatamente. Calosa, né? A palavra cauterizada que é usada no Novo Testamento é como tendo um calo, né? Às vezes nós temos, por exemplo, aqui, essa região do cotovelo, geralmente a pele é um pouco mais grossa, porque a gente apoia o braço, o joelho, você está sempre apoiando, e essa fricção começa a destruir as terminações nervosas e tornar insensível essa parte. Ela está cauterizada, você criou um calo. E quando isso acontece com a consciência, nós estamos perdendo o testemunho interno de Deus, que nos acusa ou nos defende à luz da lei de Deus. Muito bem. Próximo capítulo, que é o capítulo 23, já que nós já falamos sobre o que é arrependimento e o que está envolvido no arrependimento, uma das questões que são interessantes nesse capítulo 23 é quando o Senhor escreve a respeito dos meios de graça, né, que estão disponíveis para que cada um de nós possa chegar ao verdadeiro arrependimento e, consequentemente, ter como resultado a verdadeira mudança. Então, a pergunta que a gente gostaria de fazer é: quais são, pastor, esses meios de graça que podem levar o pecador ao genuíno arrependimento? Quais são esses meios que ele pode se apropriar ou, por esses meios, ser influenciado e conduzido a um estado em que ele toma essa decisão de mudança, que ele chega ao ponto de entender que necessita dessa transformação e que ele é participante dela, né? Como o senhor bem falou lá atrás, embora o arrependimento seja uma ação de Deus no homem, né? Deus ele leva o homem ao arrependimento, mas ele leva por meios. Quais seriam então esses meios que o homem pode se tornar participante também do processo de arrependimento? Como eu destaco duas coisas, pelo menos. Primeiro, as Escrituras, a confiança nas Escrituras. Né? A palavra de Deus é o mais poderoso instrumento divino para operar a nossa santificação.
Jesus diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então eu tenho que, primeiro, o meio de graça, à minha disposição, e pela graça e bênção do Senhor, vivemos em um país livre, onde temos condições de dispor da Escritura, de diferentes versões, de muitos recursos. Aí estão vendo atrás do pastor Michel aí uma biblioteca com N recursos que todos podem conduzir a um conhecimento maior da Escritura. Então, o primeiro meio é esse, a palavra de Deus, a Escritura Sagrada. Nós começamos com a fé, a consciência de que a Bíblia é inspirada, é de fato a palavra do Senhor, e não somente temos essa consciência, mas precisamos entender que ela é eficaz, ela faz aquilo que promete. Toda a Escritura é inspirada por Deus, e Paulo diz, é útil. Ela é útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. A palavra aqui é maduro, não está falando de uma perfeição moral nessa vida, isso não é o que a palavra de Deus ensina, mas é a maturidade, chegar a uma posição adequada em que você pode ser útil para Deus, para o reino de Deus. Então, a palavra de Deus nos torna perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, eu preciso aproveitar esse grande meio da graça, que é a Sagrada Escritura, crendo que ela é inspirada e que ela faz o que ela diz que é capaz. E um segundo meio de graça que eu coloco aqui é a confiança na revelação de Deus sobre si mesmo e sobre sua assistência. Muitas vezes, quando estamos laçados no pecado, quando estamos afundando, isso acontece, nós podemos perder a noção de quem é Deus, podemos perder a noção de que o Senhor, Ele é o Deus da graça, Ele continua sendo o Deus da misericórdia, Ele é quem Ele disse ser, e que Ele tem prazer em nos restaurar. Então precisamos lembrar disso. Quem o Senhor diz que Ele é, e a assistência que Ele está pronto nos dá. Por exemplo, Ele nos dá uma grande assistência por meio da igreja. Por isso, escrevendo aos Hebreus, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. A congregação, a união é um meio da graça, é uma assistência que o Senhor providencia para que nós possamos vencer o pecado, chegar ao arrependimento. Palavra de Deus, conhecimento de Deus e os meios como a congregação e outros que o Senhor providencia. Tem um livro, já um pouco antigo, mas muito bom, chamado O Conhecimento de Deus, do teólogo anglicano, Packer, J.I. Packer, que ele fala, tem uma frase que é fantástica, que ele diz assim, conhecendo a Deus e se relacionando corretamente com Ele. Essa é a tese que ele desenvolve no livro, e acredito que tem a ver com isso que você está dizendo. Então, sim, quanto mais nós conhecemos Deus, quanto mais nós somos expostos à revelação que Deus faz de si mesmo, nós vamos tendo um conceito correto dele e vamos buscar, por meio dessa influência da revelação, a ter um correto relacionamento com ele. Seria isso, então. Isso. Às vezes eu tenho a impressão que algumas pessoas pensam em arrependimento apenas ligado à ira de Deus. Eu conheço que Deus é um Deus que se ira, que é fogo consumidor, que é horrível coisa cair nas mãos dele. Só que é como se só esse aspecto fosse suficiente ou fosse o único para levar alguém para o arrependimento, e não as grandezas de Deus que nós chamaríamos de positivas, Isso, sua glória, sua sabedoria, sua onisciência, esse tipo de divisão. Como é que o senhor vê isso, pastor? Essa divisão entre querer separar os atributos de Deus, de um lado são aqueles que nós temos prazer em contemplar, do outro lado são aqueles que nós não queremos nem olhar, porque temos medo do que esses atributos podem nos oferecer. Como é que o senhor vê isso? Em algum ponto aqui, em um capítulo, alguns desses capítulos eu
dou algumas tarefas práticas, eu lembro que um deles eu aconselho que a pessoa guarde algum dinheiro e compre um bom livro de teologia sistemática. Por quê? Porque conhecendo a doutrina, conhecendo a Deus, você vai começar pela doutrina de Deus, você naturalmente vai ganhar forças para se afastar do pecado. E você não vai conhecer apenas esse aspecto ameaçador de Deus, né? A Bíblia fala do temor do Senhor, e alguns entendem apenas como medo. Tem uma parte de medo, sim, é evidente. De Deus não se zomba. Há um aspecto em que eu, pó e cinza, eu não quero brincar nem zombar do Senhor. Há esse aspecto. Mas o lado do temor do Senhor também tem aquele lado de reverência, de respeito, de admiração, em que eu me submeto a esse Senhor, não tanto porque ele é fogo consumidor, mas porque ele é tão amoroso, tão cheio de graça, tão imenso, que eu fico admirado de que ele tenha interesse em mim. Então, como acontecia no Antigo Testamento, aquela situação em que alguém era um escravo, chegava o tempo em que ele devia ser liberto, mas ele amava tanto o Senhor, que era Senhor. Não era um igual, era Senhor. Mas havia uma relação de amor e respeito tão grande que o escravo não queria ser livre. Então eles pegavam a suvela e furavam a orelha, e com aquele sinal está dizendo: eu decidi voluntariamente continuar sendo escravo desse Senhor. É assim, né, com o nosso Deus. Felizmente as pessoas fazem essa dicotomia e fica apenas com um aspecto do ser de Deus e não os aspectos admiráveis, agradáveis, né, e impressionantes do Senhor. Só para citar mais uma obra que eu li, gostei muito, que é o doutor, pastor, reverendo presbiteriano, deixa eu me lembrar o nome dele aqui, viu? Heber Campos, o pai do Heber Júnior. Exato. Ele escreveu 2 tomos sobre o ser de Deus e os seus atributos, e o ser de Deus e a providência. Eu indicaria esse primeiro, o ser de Deus e seus atributos, para quem tem interesse de conhecer biblicamente e sistematicamente como Deus manifesta os seus atributos, que são, claro, atributos pessoais e que ele não abre mão. Então, seria interessante. Na sua opinião, quais seriam, então, já que o senhor citou aí a questão desse conselho, né, de comprar uma teologia sistemática, quais seriam o top 3 do pastor Genoa? Assim, se ele pudesse indicar o top 3, quais seriam essas 3 teologias sistemáticas? A que eu mais indico é a teologia sistemática do John MacArthur. Ela tá para sair, tá no forno, tá? Essa, para mim, vai ser imbatível, pronto, essa daí... mas essa é espanhol, né? Essa é em espanhol, porque não saiu aí de português. Eu não tive paciência para esperar, eu fui atrás dessa aqui. Tem me ajudado muito. Não, essa... Sinceramente, eu acho que essa vai ser o nosso padrão, assim que ela sair em português. Ela tem em inglês, já tem em outras línguas. A editora Peregrino já está traduzida, está num processo de correção, diagramação e tal, porque uma obra dessa não se pode cometer erros, né? Diferente de Desejo Dominado, 200 e poucas páginas, 100 e pouco, vai lá, corrige, sai. A gente só faz 1000? Não, aí é outra história. E a própria natureza do livro, né? Bem, essa daí, sem dúvida, vocês estão me escutando, aguardem. Peregrino vai lançar, já era para ter saído, mas essa semana eu falei com o pastor Humberto, inclusive, ele disse que tá com frio na barriga, porque vai ser um investimento de 60 mil reais. Ele está com medo de... É um lançamento gigantesco, né, para a realidade brasileira. Com certeza. Ele está com medo de mandar rodar, botar no forno e não ter o dinheiro para pagar. Mas a minha impressão é que será um sucesso tremendo, estrondoso no Brasil. Então, para mim, essa sem dúvida. Eu diria que para nós, da nossa posição, é tudo que a gente queria. Porque a gente conhece Erickson, é bom, mas a gente sempre diz é bom, mas tem aquelas coisas e
O Erickson está disponível numa versão reduzida em português. Mas eu tenho uma frustração um pouquinho com o Erickson, é que quando você quer que ele tome uma posição bem definida, aí você não sabe onde é que ele está. Enfim. Então, mas John MacArthur, bote aí, vai chegar. Erickson continua sendo uma boa, vamos dizer, serve por enquanto. E eu indicaria, fazendo algumas ressalvas, o Wayne Grudem. Sim. A sistemática de Wayne Grudem é muito boa, até pelo formato, ele faz perguntas e respostas. Tem um tom meio devocional que é bom, que torna a leitura mais suave, é bem agradável isso. Tenho, porém, contra ti, como o senhor diz lá, Carta do Senhor à Igreja de Éfeso, tenho, porém, contra ti algumas coisas, né? A posição, um problema com criacionismo evolucionista, teísmo, evolucionismo e teísmo, então, para mim, esse é um problema. Tem um problema com Dons, ele não é cessacionista, ele é continuista, embora nem ele mesmo saiba dizer quando é que isso continua, e tem um problema de escatológico, né? Então, por causa da inclinação enorme à teologia da reforma em todos os aspectos, no pacote completo. Então, com essas ressalvas, eu ainda indicaria o Wayne Grudem. Creio que seria o que temos. Muito bem. Ok, 24. Uma questão aí, professor? 24? Exatamente. Vamos anotar aí as indicações aí, né? Quem está nos ouvindo aí, anotem. E esperar ansiosamente aí pela John MacArthur sair do forno. A gente ficar na fila, né? Dos primeiros. Se o Humberto já quiser, né, nos presentear, para a gente divulgar bem aqui, estamos disponíveis para receber, viu? Esse pedaço o pastor Humberto lá, na Peregrina. Muito bem, então estamos chegando aqui ao capítulo 24 já do livro. E existe um ditado muito usado no nosso meio, né, que é melhor prevenir do que remediar. Apesar de que a maioria de nós brasileiros gostamos mais de remediar do que prevenir, né? E quando te passa essa ideia de prevenção, ou de fazer a coisa certa, vamos dizer assim, quais são os perigos verdadeiros para o cristão em querer protelar o arrependimento, né? Em querer deixar para depois, ou não dar muita importância? Os perigos são muito grandes, porque você pode, já falamos há pouco sobre a cauterização da consciência, e você pode cair nesse grande problema. Olha, irmãos, a consciência é um bem muito precioso, é por isso que Paulo até dizia, se comer carne faz um irmão tropeçar, eu deixo até de comer carne, não tem nenhum pecado em comer carne, tá, em si, mas se isso vai abrir uma brecha na consciência de alguém, eu cuido, eu evito. Consciência é muito preciosa. Então, protelar, ficar adiando, você se torna um candidato à cauterização da consciência. E Judas usa uma expressão muito forte, que é transformar em libertinagem a graça de Deus. Muito forte. Não Judas Iscariotes, Judas, irmão do Senhor. Né? Transformar em libertinagem a graça de Deus. Esses são os que são os profanos, os falsos profetas fazem isso, e ele escreve para que nós tenhamos muito cuidado com isso. O que ocorre quando alguém se acostuma com o pecado, resolve não encarar de frente e seguir o caminho do arrependimento? Eu uso a ilustração aqui de alguém que pratica automedicação, especialmente com antibióticos. Hoje estávamos falando no almoço, a minha filha é estudante de medicina, e ela estava dizendo que o Brasil é o terceiro país a ter maior problema com automedicação. Nós consumimos remédio por conta própria, e um grande perigo é
o uso indiscriminado de antibióticos. Hoje já existe uma regulação, né? Você tem que ter com receita médica e tal, mesmo assim se fura o bloqueio, mas eu estava compartilhando que antigamente, meu pai era um comerciante antes de ir para o ministério, e ele vendia remédios, assim, na mercearia dele, tinha o Anador, né, Novalgina, mas tinha antibiótico também, simplesmente tinha um remédio chamado Tetrex, é o novo, é bem antigo. Doía isso aqui. Então, eu lembro a pessoa chegando e dizia assim, eu quero 2, aí ele cortava com a tesoura e vendia 2 comprimidos de antibiótico. Imagina uma coisa dessa, né? Coisa... Mas era assim, a pessoa tinha... Sempre foi muito comum isso, né, pastor? No interior. Muito comum, muito comum. Imagina, antibiótico. Qual o problema do uso indiscriminado de antibiótico? Você vai... É por isso que hoje há tantas superbactérias, porque elas ganham resistência por falta do mal, o uso não foi bem aplicado. Então eu uso essa ilustração para falar sobre alguém que se expõe à palavra de Deus, que conhece a graça de Deus, mas fica brincando, levando no banho-maria, né? Ah, isso não é comigo, algum dia eu resolvo. O que acontece? Começa a perder o efeito. A escritura começa a não fazer mais sentido, a alma fecha os ouvidos e a pessoa vai começar a ficar insensível para o único instrumento que lhe salva, que é a palavra de Deus. Esse é o grande problema. O senhor também cita um risco, né? Um risco muito grande que isso que o pastor Daniel perguntou, de ficar protelando, adiando, remarcando, né? Esse momento do arrependimento pode também gerar uma situação em que o camarada se veja depois numa situação que ele não tem mais forças para voltar. Exato. Né? Eu acho que é o caso de Saul, eu cito no livro o caso de Saul. Saul é uma figura interessante. Eu acho que era salvo. Eu acho. Agora só vou saber no céu. Apesar de tudo, e apesar de ter praticado suicídio, vamos dizer, embora foi numa circunstância de guerra. Suicídio não tira salvação de ninguém, viu? Isso é outro tema aí depois, né? Porque alguém suicidou que deixou de ser salvo. Mas Saul era um caso, eu acho assim, que ia protelando. Ele era confrontado, ele foi confrontado por Jonatas, o próprio filho, ele foi confrontado pelos profetas, os próprios profetas lá em Nob, que ele mesmo matou, ele foi confrontado por Davi, mas ele ia protelando, ele chorava, ele sentia, mas ia deixando para lá. Até que chegou um ponto em que o desespero levou a tirar a própria vida, tentou buscar a feiticeira, aquele contato. Quer dizer, a pessoa perdeu completamente os parâmetros. Saul é um desses homens que passou do limite e não tinha mais como voltar, porque ficou protelando o verdadeiro arrependimento. No final... Judas também, né? Judas, isso. Exato. O caso de Judas é emblemático, né? Judas andou 3 anos e meio com o Senhor. Eu creio que Judas fez milagres entre aqueles, quando saiu aquela campanha dos 70 e tal, e que eles voltam dizendo que haviam feito. Eu creio que Judas recebeu do Senhor, inclusive, poder para fazer milagres e tal. É como lá em Hebreus, ele provou os poderes celestiais, né? Hebreus capítulo 6. Então, Judas provou mesmo, de fato. Mas, o que aconteceu com Judas? Né? Ele realmente não encarava o pecado seriamente. Ele era um dissimulado, ele era um falso, ele era um hipócrita, ele tinha até a posição de guardar a bolsa, ele se apresentava como um homem zeloso, no caso da mulher que ungiu os pés do Senhor com perfume, ele, poxa, que coisa cara, podia ter se vendido isso e dado aos pobres. Então, ele tinha toda a fachada de piedade, mas ele sabia que ele não era piedoso. Ele sabia que ele era infiltrado, e Jesus sabia também. E Judas teve a oportunidade. Eu acho impressionante o momento no Getsemane, quando Judas vem conduzindo os soldados para prender a Cristo e dar o sinal do beijo,
E quando Judas chega, Jesus diz para ele, amigo, para que vieste? Já pensou nisso? Uhum. Era para ser uma facada no coração de Judas. Não é possível, numa hora dessa, Jesus está me chamando de amigo e ele sabe o que eu vou fazer. Mas o homem resolveu entregar-se ao pecado e Satanás entrou nele. O texto vai dizer, né? Satanás entrou nele. Ninguém teve mais chances e oportunidade que Judas. Mas esse sim se tornou o exemplo máximo de um profano, de um que transformou em libertinagem a graça de Deus. No final do capítulo, pastor, o senhor faz um pequeno exercício, né? O senhor passa um pequeno exercício Exato. Desse arrependimento. O senhor pode passar ele rapidinho? Posso. Um pequeno exercício prático, né? As orientações Isso. Primeiro, identifique um pecado com o qual você está batalhando nesse momento, uma situação recorrente. Eu digo um pecado, porque às vezes quando a gente pensa em tudo, fica desanimado e tal, não sabe por onde começar. Não pensa na vida, pensa em um pecado só. Pronto, eu vou batalhar com esse aqui. Durante os próximos 3 dias, eu marco o tempo, quer dizer, eu vou fazer, não, você tem 3 dias para começar. Reserve alguns momentos para orar e refletir, a fim de chegar a uma identificação precisa do problema. Segunda coisa, faça um exame pessoal em 3 momentos do dia, durante 3 dias, da seguinte forma. Primeiro, comece pensando nos frutos visíveis do pecado. Segundo, pense e ore sobre as interações pecaminosas no seu coração. Aqui eu estou pensando em termos de causa e efeito. Um pecado, ele nunca está sozinho. Eu sempre imagino o pecado no nosso coração como aquela árvore, quando você escava abaixo da superfície, as raízes, tem várias raízes entrelaçadas. Assim é o pecado. Ele nunca está só. Não é? Um abismo chama outro abismo. Então, procura pensar nas interações pecaminosas. Por exemplo, há pessoas que têm problema de gula. Tem problema de gula, fica lutando e tal. E quando sempre que ele excede, ele fica frágil em outro pecado. Sempre que ele passa desse limite, muitas vezes aparece um pecado de pornografia e tal, porque a pessoa se entrega. E esses pecados estão meio relacionados, um leva ao outro. Então, comece a pensar o que é que desencadeia, de onde vem isso? Então, considere causa e efeito. Terceiro momento, escreva sobre o potencial enganoso do seu coração, medite em versículos bíblicos que falam desse assunto. 3 dias. No 4º dia, escreva de modo mais claro possível os pecados com os quais você deseja lidar. Escreva algumas providências que você deseja adotar com a ajuda de Deus. O que você vai fazer na prática? Porque às vezes acontece na batalha contra o pecado, vocês são pastores, sabem muito bem disso. Recente eu estou ajudando uma pessoa e a pergunta você faz no formulário, quando você está preparando para o aconselhamento. O que é que está lhe trazendo aqui? A pessoa diz, o meu pecado é isso e isso. Uma pergunta, o que é que você tem feito acerca disso? Em geral, a pessoa diz, eu estou lendo a Bíblia e orando. Ok, é bom ler a Bíblia e orar. Sim, mas e aí? E aí? Uhum. Você está lendo a Bíblia e orando, mas não se livrou ainda. Então, é preciso tomar medida prática. Exercita-te a ti mesmo na piedade. Então, por isso, o que é que você vai fazer praticamente? Ou para acrescentar ou retirar da sua vida. Finalmente, ore ao Senhor para encontrar um companheiro de batalha que vai lhe ajudar, né? Aproveite o meio da graça, da congregação e da igreja. E assim, confesse, abra o coração, fale a verdade e chame um irmão para lutar com você. Uhum. Esse é o exercício que eu recomendo. Bem. Muito bom. Eu acho que o problema, às vezes, é justamente o que o senhor mencionou, você vai aconselhar uma pessoa, e a pessoa fala, estou lendo a Bíblia orando, como se isso fosse uma resposta genérica, né? Exato. Que resolvesse todo o problema, e esquece que tem que ter... Assim, a gente quer sistematizar a coisa, né? Mas, de fato, a gente precisa ter um foco, né? Ter um sistema que, de fato, a gente possa seguir, se orientar e fazer.
Porque eu creio que o ser humano ele necessita desse passo a passo, né, para que ele possa, de fato, ter um alvo. Meu alvo de hoje é esse, meu alvo de amanhã é aquele. Perfeito. Vou agora orar, vou agora ler isso, vou agora meditar nisso. Eu creio que esse passo a passo aqui é fundamental para o cristão realmente seguir uma trilha que, de fato, vai levar a uma mudança verdadeira na sua atitude. Pastor Michel, tem a pergunta 25. O capítulo 25, ele fala que antes que seja tarde, né? Ele trata sobre o risco da indolência espiritual que protela o verdadeiro arrependimento. Então, a pergunta seria assim: por que é tão arriscado ser indolente e protelar o arrependimento? E atrelado a isso, já que o senhor citou rapidamente, sim, por alto, o capítulo 6 de Hebreus, por que a epístola aos Hebreus ela é tão importante para auxiliar o crente, auxiliar cada um de nós, a não se arriscar sendo indolente e protelando o nosso próprio arrependimento? Muito bem. Hebreus fala que, a Epístola aos Hebreus fala que os cristãos, ou a congregação a quem a Epístola foi escrita, porque nem todos eram cristãos, e entender os destinatários da Epístola nos ajuda a entender a Epístola aos Hebreus. A Epístola aos Hebreus tem alguns dos textos mais difíceis do Novo Testamento, para equacionar com o restante da teologia neotestamentária. Mas uma chave para compreender bem é a quem a epístola é dirigida. E eu creio que tem 3 tipos de pessoas. Judeus, a epístola chama Hebreus, né, porque foi escrita a judeus. Ali tem judeus convertidos verdadeiramente. Ali tem judeus convencidos, eles sabem que Jesus é o Messias verdadeiro, mas eles ficam entre uma coisa e outra. E tem judeus não convertidos, resistentes mesmo à mensagem do Evangelho e à verdade que o Verbo se fez carne, que o Messias foi enviado. Então, isso ajuda a compreender. Esses cristãos hebreus, mesmo os autênticos, o texto diz que eles se tornaram tardios. Dado o tempo em que eles haviam tido contato com o Evangelho, eles eram muito morosos, eles ouviam tardiamente, eles não eram diligentes em ouvir e aplicar a palavra do Senhor que eles haviam recebido por meio da pregação apostólica. Então, o risco grande é que você vai protelando esse arrependimento, você vai ficando um ouvinte tardio, o coração vai se tornando duro, o impacto da escritura vai ficando cada vez menor. Você escuta, mas não dá ouvidos. E era essa a situação dos cristãos hebreus. Essa epístola, por que ela é tão importante? Porque ela mostra, ela caracteriza, ela faz um diagnóstico dessa indolência espiritual, os efeitos terríveis que essa indolência tem, essa meninice, né? A congregação que recebeu essa epístola já tinha tempo, mas eles ficavam sempre com necessidade de leite. Eles não saíam da infância. Tinha que voltar às doutrinas elementares da fé. Eles não prosseguiam. Eles eram como os judeus no deserto do Sinai. Eles, por causa do pecado, eles não iam para a terra prometida. Eles ficaram marcando passo por 40 anos em torno do monte, até perecer toda aquela geração. Então, a Epístola aos Hebreus, ela é muito importante, porque ela é um aviso urgente sobre o perigo dessa morosidade, o perigo de não crescer espiritualmente, de ficar endurecido, né, como eu menciono aqui, de ganhar uma esclerose espiritual múltipla e perder, de fato, a vivacidade, a vibração da fé. E isso trazer, então, consequências terríveis, dolorosas para a vida espiritual.
Ok. Parece-nos que a igreja moderna, ela tem se tornado assim, como esses que foram descritos como os destinatários. Uhum. Nós temos percebido no ambiente, principalmente no ambiente evangélico, né, pegando como pano de fundo aqui o Brasil, muitos comportamentos que, embora sejam denunciados pela Escritura, estão se tornando normal no meio do povo de Deus. E isso tem levado a muitas pessoas a chegarem-se a alguns arraiais evangélicos e serem atraídos desses arraiais justamente porque não veem diferença. Então, se sentem muito bem confortáveis ali no meio daqueles que se dizem ser conhecedores da revelação de Deus. E parece que essas palavras de advertência não têm surtido efeito na vida de muitos. E a gente corre esse risco também. Sim. De acabar entrando também nessa dinâmica de sempre ficar adiando, protelando, de não assumir as responsabilidades, de não chamar para si logo e encarar a responsabilidade. E talvez esteja faltando em muitos púlpitos, e a gente tem que fazer uma autoavaliação também, já que a gente prega, essa voz profética de chamada ao arrependimento, de chamada a um retorno àquilo que o autor aos Hebreus vai dizer, aos rudimentos elementares, já que eles não estão tendo o comportamento de alguém maduro. É como se eu tivesse que ensinar de novo o que é básico, o beabá, Perfeito. A vida cristã para pessoas que, pelo decorrer do tempo, já deveriam ser mestres. Então, exatamente. Esse paralelo é muito atual entre os hebreus daquela época, né, os que receberam a carta, e uma boa parte da cristandade evangélica no nosso país. Sim. Chegando no nosso último capítulo do livro, né, onde o senhor tem como título Um Caso Perdido, né, o pavoroso ponto sem volta no caminho do arrependimento. O senhor vai usar o exemplo de Esaú, né, no Antigo Testamento. E a pergunta para a gente meditar um pouquinho sobre ele é: por que esse exemplo de Esaú ele serve de alerta para quem não busca o verdadeiro arrependimento? E o que nós, hoje, né, nós podemos aprender com o exemplo dele? Sem dúvida, o exemplo de Esaú é extremamente importante, porque Esaú foi um homem, era um primogênito de Jacó, um homem que conheceu o Deus de Abraão, do seu pai, Jacó. Esaú tinha conhecimento da promessa e daquilo que o Senhor iria fazer por meio de um descendente vitorioso que viria da sua família. Esaú tinha um direito legal de ser abençoado, porque ele era o primogênito, mas Esaú simplesmente virou as costas para tudo isso. Claro, evidentemente que Deus, na sua soberania, havia escolhido Jacó antes que Esaú, mas isso é uma questão de Deus, não tem nada a ver com Esaú em si, tá? Não vamos misturar. Pensemos em Esaú como pessoa, porque a Bíblia o apresenta assim. E esse homem, ele desprezou a bênção de Deus. Ele simplesmente virou as costas para o que Deus lhe prometia. Ele seguia o seu próprio coração iracundo. Ele era um homem movido pelas emoções e pelo desejo de saciar sua vontade. Por exemplo, ele vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas, com aquilo dizendo: eu não me interesso, para mim o que interessa é alimentar o meu corpo físico. As bênçãos espirituais, a conexão com o Deus da aliança, isso para mim não interessa. Eu estou com fome, eu quero comer, pronto. Então era um homem egoísta, sensorial, apenas movido pelos sentidos, pelos desejos imediatos e físicos. Esaú era um homem que
por exemplo, no caso da bênção, ele era um homem que não temia o Senhor, mas quando ele perdeu a bênção, ele meio que quis exigir que Deus o abençoasse de qualquer forma. É como se ele dissesse para o Senhor, ele disse para o pai dele, meu pai, tu só tens uma bênção? Ele sabia que a bênção, na verdade, não era do pai, era de Deus. E ele está mais ou menos dizendo para o Senhor não é poderoso, misericordioso? Então por que não dá a bênção para mim também? Ele fica tentando manipular a Deus, como que jogando os atributos de Deus contra o próprio Senhor. Esaú é um caso terrível, porque ele se tornou um exemplo. Hebreus capítulo 12, verso 16 diz, não haja algum impuro ou profano. Ele se tornou o modelo de alguém impuro e profano, isso é, alguém que espezinha as coisas sagradas, como alguns dos destinatários da epístola. Não haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto, isso é, por uma refeição, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Essa é uma situação simplesmente incrível. Em algum ponto, depois de toda essa loucura, de toda essa profanação, Esaú reconheceu que havia cometido pecado, e ele agora quer retornar, mas o seu coração não reage mais. É como se há duas pessoas, ele mentalmente sabe que precisa voltar, mas não encontra mais meios para voltar. Então ele é um caso em que o arrependimento não está mais acessível. Isso é realmente muito, muito triste. Então Esaú é um bom exemplo, mas eu queria também, aproveitando aqui, já que estamos falando sobre Esaú, olhar só um versículo em Provérbios, capítulo 5, que mais ou menos diz a mesma coisa, e nós temos visto tantos casos assim, quando tentamos aconselhar pessoas. Provérbios 5, verso 22, diz, quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, veja isso, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele pecou, ele se envolveu, ele foi deixando, foi brincando. Daqui a pouco, o pecado que antes era um prazer se tornou a sua prisão. Ele está amarrado com as cordas do seu próprio pecado. Ele morrerá pela falta de disciplina. Podia traduzir literalmente pela falta de autodisciplina. E pela sua muita loucura, perdido cambaleia. Já temos visto pessoas dizendo, olha, eu sei que eu estou envolvido, eu estou em pecado. Já aconselhei casais, homens envolvidos em pecados contra o casamento, em que a pessoa foi tão longe que ele diz, eu sei, mas eu não tenho mais jeito, daqui para frente não vou mais voltar não, eu já cheguei a esse ponto, eu vou. E você percebe que há uma luta na pessoa, ele sabe que aquele é o caminho da morte, o caminho do desprezo pelo Senhor, mas ele não consegue mais voltar. Ele está detido com as cordas do seu pecado. Foi isso que aconteceu com Esaú. Precisamos cuidar para que jamais se aproxime de nós algo parecido. É verdade. O senhor falou anteriormente que apenas ter tristeza não é sinônimo de arrependimento. Exatamente. E Esaú aí é um caso interessante, que o texto diz que mesmo com lágrimas... Com lágrimas, perfeito. Não conseguiu voltar, né? É realmente terrível, é aterrador e é uma grande advertência para todos nós, para que a gente também aprenda com os erros alheios, né? Para não chegar a cometê-los também. Verdade. Muito bem. Então, creio que a gente conclui, né, ao final do livro. Foi um momento muito bom, né? Podemos estar juntos aqui. Então, deixar o pastor Genoan fazer as suas considerações finais sobre este momento que tivemos juntos. Vou deixar aí na lateral, normalmente, o cartão de oração do pastor Genoan, né, com o contato dele, do WhatsApp, as contas, né, caso alguém queira contribuir com o seu ministério.
Perfeito. Depois o pastor Michel também poderá fazer suas considerações finais. Uhum. Meus irmãos, para terminar a minha participação, é novamente agradecer ao pastor Daniel, ao pastor Michel, pelo convite, agradecer a todos que nos acompanharam e agradecer ao Senhor porque, pela sua graça, me permitiu colocar em forma escrita, papel e tinta, esses pensamentos que foram resumidos e reduzidos à forma desse livro, e louvar o Senhor porque já tenho escutado tantos testemunhos e como Deus tem utilizado esse livro, pura graça do Senhor, para tocar em muita gente, transformar vidas, transformar casamentos, fazer pessoas repensarem o seu caminho e retornarem para o Senhor enquanto é tempo. Então eu louvo a Deus, eu dou graças ao Senhor por essa bênção e dou graças aos irmãos também por divulgar o novo ministério. Vocês estão acompanhando, aí tem os dados e estamos na fase de ainda compor o nosso sustento. Aliás, esse mês é um mês crucial porque a Igreja do Planalto completou até agora em junho. Então, daqui para frente, eu preciso realmente ter o sustento do que eu já levantei. Tenho, com a graça do Senhor, chegado a 50% mais ou menos. Mas fica aí o apelo. Deus pode dirigir. E quem quiser participar, fique à vontade. Será um prazer e alegria. Amém, amém. Eu quero agradecer, né, tanto pela parceria aí com o pastor Daniel, né, agradecer porque nós temos feito essas lives, ora no meu canal, ora no canal que é dele, e nós estamos aqui com o intuito de divulgar, né, material de qualidade, ter boas conversas, a ideia é um bate-papo realmente. Com o pastor Genuan foi baseada no livro, mas teríamos aqui conversa aqui para tratar por muito tempo, independente do livro, mas como o livro realmente é muito bom, tem nos ajudado, tem sido bênção para nós, e a gente quer que essa bênção se estenda a outros também. Então, agradecemos demais aos irmãos que estão conosco, sempre participando das nossas transmissões. Quero mandar um abraço em especial, tanto para os membros da Igreja Batista Regular Rocha Eterna em Taitinga, como também da Igreja Batista Regular aqui de Casa Nova, que sempre tem nos apoiado nesse trabalho que temos feito, e um abraço ainda especial também para o pastor Silvani, que está nos acompanhando, e que brevemente vai estar conosco também numa das nossas transmissões. Eu agradeço em especial ao pastor Genuan pelo fato de ter se disponibilizado a participar em 2 momentos conosco. Para mim tem sido uma alegria muito grande poder ter esse contato, e claro, como nós 3 estamos iniciando um novo ministério em 2020, vamos orar uns pelos outros, né? Estamos aqui há 6 meses só, quase 6 meses, na verdade. Uhum. Daniel está aí há 3,5, se eu não me engano, né? 3 meses. 3 meses. O Senhor também começando a nova etapa do seu ministério. Então, estamos todos dando início à nossa nova caminhada nesse ano. Então, que os irmãos orem por nós também, orem por nossas igrejas, por nossos trabalhos, e que esse canal, que é o YouTube, que tem auxiliado tanto a igreja, possa continuar sendo bênção no período pós-pandemia também. Que saiba usar com sabedoria e usar para a glória de Deus. Então, essas são as minhas palavras. Eu volto a palavra ao pastor Daniel. Também só tenho aqui muito que agradecer, né, a essa oportunidade. Né, eu estou aqui em Taitinga, pastor Genuan em Fortaleza, pastor Michel em Casa Nova, na Bahia, e a internet nos providencia, nos dá esse privilégio de poder nos reunir virtualmente, poder compartilhar esse momento tão bom. Para mim foi maravilhoso. Creio que os irmãos têm aproveitado bastante, né? E agradeço ao pastor Genuan por tirar do seu tempo, a gente sabe dos seus afazeres, mas louvamos a Deus porque esse livro tem sido um instrumento do Senhor para poder nos ajudar no nosso ministério e a muitos irmãos. Amém. Queremos avisar os irmãos que nós vamos sortear um exemplar do livro. Nós já tinham pedido aí na live, nós vamos sortear um exemplar do livro aí para os nossos
ouvintes aí, nossos telespectadores, né? Nossos Ótimo. telespectadores. Então, qual vai ser as regras aí para o sorteio? Nós tivemos 2 lives com o pastor Genuan sobre o livro. Uma está no canal do pastor Michel. Quando essa live acabar, o link vai estar aqui no cantinho, aqui vai estar o link da primeira live, para vocês poderem assistir, quem não assistiu. E nós vamos sortear esse livro entre os comentários, tanto do primeiro vídeo quanto desse. A gente vai juntar os comentários e vamos fazer um sorteio do livro, certo? E aí ele vai chegar na sua casa, com toda a comunidade. Na última live que nós tivemos, eu e o pastor Michel, nós tivemos com o pastor Roque e o pastor Fares, doutor Fares, sobre o livro Soberania, como é que é? Esqueci o nome do livro. Soberania do Homem e a Liberdade de Deus, né? Muito bem, exatamente. E nós fizemos um sorteio ali já, rapidamente, no mesmo dia, e quem foi sorteado no dia foi o pastor Silvano. Deixa eu botar aqui, ó, ele já com o livro em mãos aí, né? Então foi já o primeiro. Vai ter um outro sorteio ainda do outro livro que ainda tem para sortear. Nós ainda vamos ver ainda como vai ser feito, né, este sorteio. Mas aí já está a prova do primeiro. Então vamos fazer um sorteio do livro do pastor Genuan. Só para fazer isso, o nome do livro é A Soberania Humana e o Livre Arbítrio de Deus. É porque é um trocadilho e aí a gente às vezes se confunde. Por isso que eu confundi. Pelo pastor Fares. Ok? Muito bem. Então, o próximo sorteio é Desejo Dominado, tá bom? Então, você que comentou aí nesse chat de hoje e quem comentou no chat passado vai estar no sorteio. Eu vou combinar com o pastor Michel, quando acabar aqui a live, a gente vai fazer um vídeo sorteando, certo? E vamos jogar nos 2 canais, tanto no meu quanto no dele, desse sorteio, e aí vocês vão ver lá quem ganhou o livro, certo? Aí a gente entra em contato para pegar os dados. Mas, mais uma vez, queremos agradecer aos irmãos que nos assistiram, né? Você vai poder compartilhar depois com outras pessoas, para poder assistir posteriormente, vai ficar salvo no nosso canal. E queremos dizer que a última live, né, eu creio que essa também, mas a última live teve muitos comentários positivos. Eu recebi muitos comentários de pessoas agradecendo, porque foi um auxílio, né, muitos agradeceram, muitos entraram em contato querendo o livro, né, como conseguir o livro, aí eu indiquei as livrarias que tinham, aí quando não tinha livraria eu indiquei o pastor Genuan, né, então teve irmãos que compraram lá em Juazeiro, aí na Casa Nova, né, aqui em Rocha Eterna eu acho que a maioria dos irmãos já tem o livro, né, que o pastor Michel tinha usado aqui com os irmãos, e louvamos a Deus por isso, porque o nosso intuito de fato é ser esse canal, né, de ajuda, de auxílio, indicando boa literatura que de fato vai nos encaminhar para a palavra de Deus e assim nos ajudar de fato na mudança bíblica em nossas vidas. Então, muito obrigado a todos. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, deixo à vontade. Só agradecer mesmo e dar boa noite ao pessoal que está conosco aí até agora. Ótimo. Boa noite, irmãos. Renato, pastor. Então, boa noite. Foi um prazer. Deus abençoe a todos. Amém. Nossa live vai estar encerrando agora. Amém. Amém, amém.